Boa, muito boa! Adriano Bertin por aqui, iniciando mais um vídeo para o Golazzo, o canal que é fonte de cálcio. Uma vez mais, e como sempre repercutindo aqui os acontecimentos do futebol italiano, e dessa vez a gente é obrigado a falar da seleção italiana, porque sim, saiu nova convocação do técnico Luciano Spalletti, pensando em jogos da UEFA Nations League, listou ali os nomes e aqui a gente vai fazer o nosso react, a nossa análise desses nomes chamados aí e tentar entender o que estava passando pela careca do técnico italiano. Se você não estava sabendo que essa convocação aconteceu, muito provavelmente é porque você ainda não nos acompanha nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Threads, até a gente está por lá, então o @blogolazzo é o perfil que você precisa acompanhar para ficar de olho nessas convocações, a gente sempre solta as coisas por ali, e também no nosso golazzo.com.br, o blog que é fonte de cálcio, tá lá já a última convocação da seleção italiana e também os próximos jogos que vão acontecer aí no calendário. Bom, eu vou seguir a metodologia de outros vídeos que a gente já fez sobre convocações da seleção italiana e passar rapidamente pelos nomes aí, dizendo se eu concordo, não concordo, fazer uma rápida análise sobre o nome listado aí pelo técnico italiano, mas também acompanhar dessa vez nesse vídeo aqui algumas conclusões, uma análise aí desses 23 nomes chamados para a disputa dos jogos da UEFA Nations League. Então vamos lá, começando pelos goleiros, então ele chamou o Di Gregorio da Juventus, o Donnarumma do PSG e o Vicario do Tottenham. Acho que o destaque aqui fica pela ausência do Meret, né, goleiro do Napoli, mas também pela primeira convocação, foram 4 primeiras convocações, aí 4 nomes que ainda não tinham sido chamados para defender a esquadra azzurra, e um deles é o Di Gregorio, goleiro titular da Juventus. Ficou aquela dúvida, né, sobre a saída do Szczesny para aposentadoria, talvez vá para Barcelona e tudo mais. Quem seria esse goleiro titular da Juve? Chegou o De Gregório depois de boas temporadas no Monza, mas o Monza naquele nível, e na Juventus aí tá uma das melhores defesas da Europa inteira aí nesse começo de temporada e com certeza convocação merecida para o De Gregório. Defensores, aí teve nome pra cacete aqui. Então teve o Bastoni da Inter, Bellanova da Atalanta, Buongiorno do Napoli, Calafiori do Arsenal, Cambiasso da Juventus, Di Lorenzo do Napoli, Di Marco da Inter, Gabbia do Milan, Okoli do Leicester e o Udogie do Tottenham. Acho que o destaque fica óbvio, a mesma coisa para os goleiros aqui. A primeira chamada aí para o Gabbia do Milan, que sinceramente não estava vendo toda essa performance aí, mas fica meio que evidente que é a performance dele aí diante do derby contra a Inter, né? Venceu ali o derby della Madonnina com um gol dele nos minutos finais ali. Será que foi só isso aí, o grande elemento que levou o Gabbia pela primeira vez para a seleção italiana? Mas tá aí, foram 10 nomes chamados só para esse setor de defesa e eu já vou falar isso daqui a pouquinho. Meio campo, Fagioli da Juventus, Fratesi Inter, Pellegrini da Roma, Pisilli da Roma também, o Ricci do Torino e o Tonali do Newcastle. Acho que destaque idêntico aí, teve uma estreia em cada setor, né? Goleiro, defesa, meio campo, o Pisilli aí da Roma fez até gol da vitória contra o Venezia na última rodada da Série A. Então acho que fica esse destaque. Tem as ausências, putz, cadê o Barella? Acho que até perguntaram no nosso Instagram lá o Jorginho e tudo mais. O Jorginho nem tá sendo mais chamado, ou tá ficando de lado aí num outro momento da seleção italiana. O Barella segue machucado, né? Por isso que não foi chamado. E finalmente os atacantes, a gente tem o Moisiquim da Fiorentina, Daniel Maldini do Monza, o Raspadori do Napoli, o Retegui da Atalanta. Apenas 4 atacantes aí. Novamente o destaque, Maldini, filho do Maldini, histórico zagueiro do Milan, da seleção italiana, teve a sua primeira convocação para a seleção italiana também. Tá, e aí agora a gente vai para a nossa análise, né, desses nomes chamados aí, mas antes disso a gente abriu uma caixa de perguntas lá sobre exatamente a seleção italiana lá no nosso Instagram e teve bastante gente falando, Moisiquim não vale a pena, outro reclamando daquele, e perguntaram do Gatti. O Gatti não foi chamado dessa vez, né? Teve 10 nomes para defesa chamados e ele ficou de fora. Mas só fazendo um parênteses aqui, já teve gente falando que eu pareço o Gatti aí, teve outros comentários falando que eu pareço o tal do Mikel Merino, eu nem sabia quem era esse cara aí. Primeiro a gente parar com essa história aí, viu? Tô gostando disso daí não. Mas falando aqui da grande manchete desse vídeo, acho que não tem outra coisa a não ser a presença do filho do Maldini de fato aí na seleção italiana, como eu bem disse, pela primeira vez.
foi chamado pelo Luciano Spalletti. A gente já estava sabendo disso, né? A gente não chegou a repercutir muito, mas vários jornais italianos já estavam falando que o Spalletti tinha confirmado que ia colocar o Maldini ali na lista dos chamados para esses jogos aí de UEFA Nations League contra a Bélgica e Israel. Os 2 jogos a Itália vai jogar como mandante, mas fica a grande notícia, entre outras estreias e tudo mais, fica essa notícia aí e o que eu acho da presença do filho do Maldini na seleção italiana. Sendo bem sincero aqui, me falta motivos para entender o porquê que ele acabou chamado, porque vamos tentar entender aí a questão de performance, de como ele está aparecendo no campeonato italiano, disputando as partidas e tudo mais. Para quem não sabe, ele joga pelo Monza, que no momento, depois de 6 para 7 rodadas aí de Série A, ocupa a lanterna do campeonato italiano. Então, o último colocado na Série A. É treinado pelo Alessandro Nesta, dá até para chamar ele de tio, né, do Daniel Maldini, né? Fez parceria de defesa aí com o Paolo Maldini no Milan durante vários anos. Treina o Monza aí, mas as coisas não estão bem, definitivamente não estão bem na lanterna, e o Maldini sim é titular desse time. Tá, beleza. Aí eu não quero o cara na seleção italiana, eu sou contra, eu estou criticando porque ele ocupa essa função num time que tá na lanterna do campeonato italiano. Eu acho que também, eu acho que é um motivo válido sim, não acho loucura, mas não apenas isso, né? Ele de fato ocupa a posição titular, mas constantemente é substituído e tudo mais. Mas vamos para a questão em si, deixando o número de fora e tudo mais, quantidade de minutos de jogou, se faz gol, se não faz gol. Não faz gol, fez um gol até agora nessa temporada, né? 6 jogos disputados aí, fez um gol. Mas e aí, ele tá jogando bem? Eu diria que ele não está jogando bem. E eu me expresso dessa forma porque, óbvio, eu não consegui acompanhar todos os jogos do Monza, por mais que esteja super envolvido com o futebol italiano, o campeonato italiano, acordando cedo domingo para assistir jogo ruim, tudo mais, sim, mas é óbvio que não dá para acompanhar todos os jogos ao vivo. Claro, a gente pega ali os melhores momentos e tudo mais, mas eu diria que ele não está jogando bem, ou pelo menos não está fazendo a diferença. Então a gente tenta fazer a comparação com outros jogadores que estiveram ou estão em times abaixo, que não estão disputando título nem nada, novamente, estar ali na lanterna, eu acho que não impede o cara de brilhar, ainda que individualmente, mesmo o time perdendo, tomando uma sacola de gols aí, eu acho que há condições, porque a gente já teve outros exemplos. Então, teve o recém-contratado pela Fiorentina aí, o Gudmundsson, ele no Genoa brigou para não cair na temporada passada, e jogou muito, muito bem. Não é à toa que foi assim especulado em Inter, em Milan e outros times, acabou indo para a Fiorentina. Então eu acho que tem condições disso acontecer e eu diria que não está acontecendo para o Daniel Maldini. A gente precisa lembrar também o histórico dele, né? Disputou alguns jogos já por Spezia, pelo Empoli, jogou até pelo próprio Milan e tudo mais, e agora se encontra no Monza e fez algumas boas partidas, essas que aparecem para o grande público, né? Gol de fora da área, a gente até destacou já o golaço dele lá no nosso Instagram, batendo falta e tudo mais, mas parece ser lances mais esporádicos assim, o que novamente reforça essa desconfiança do porquê que ele foi convocado. Tá, mas aí, vamos tentar entender o porquê que ele foi convocado, trazer aí os elementos. Acho que a primeira coisa são os testes que o Spalletti tem que fazer. A gente sempre reclamou de teste sendo feito em playoff para ir para a Copa do Mundo, em fase de grupos de Eurocopa e momentos que isso não deveria acontecer. Acho que esse é o momento de fato. A Itália está liderando o grupo aí, venceu a França fora, venceu Israel, está liderando o grupo que ainda tem a própria Bélgica, que é o próximo adversário. Então acho que é o momento de fazer. Eu sempre lembro, né? O UEFA Nations League nada mais é do que um torneio que substitui os amistosos FIFA. Então eu acho que é o momento. Esse é uma boa desculpa. E o outro, acho que é mera e pura vontade do treinador. A gente já ficou muito bem acostumado com o Mancini no passado, que simplesmente fechava com aqueles caras e ia até o final da vida. Então tem essa falta de elementos, falta de dados e fica só naquela. Eu quero levar esse cara. Vamos ver se funciona, se não funciona. Ele tem todo o direito e a gente tem todo o direito de criticar também. Acho que outro nome que está mais do que provado que é isso é o Fagioli, né? Tem toda a polêmica do Fagioli aí, que ficou afastado do futebol por ser pego e confessou ter apostado em jogos de futebol, está sendo convocado desde que ficou disponível novamente, sem explicação nenhuma. O cara não tinha nem histórico recente para ser analisado, para ser convocado, e está sendo. Então, acho que ele fica fechado com esses caras aí, e o Daniel Maldini tende a ser mais um desse, e a gente vai ter que esperar para ver se realmente funciona. E a gente vai avançando para um outro ponto de vista aqui sobre essa convocação, que acho que conecta uma coisa na outra, que é essa meio crise dos atacantes italianos que está forçando
ou estimulando o Spalletti a criar um outro sistema privilegiando outras coisas. A gente está até destacando aí que eu acho um número forte, né? Chamar 10 defensores e apenas 4 atacantes, e defensores muito entre aspas, né? Acho que na divisão ali do anúncio eles são chamados de zagueiro defensores, mas a gente tem o Di Marco que está fazendo gol pra caramba pela seleção italiana aí, Di Lorenzo que avança pra caramba, enfim. Tem aqueles zagueiros que são zagueiros mesmo, e os outros vão ocupar aquele sistema do 3-5, então são defensores que jogam no meio desses 5, seriam meio campo. Mas enfim, seja qual for a forma analisada desse cenário, eu acho que tem claramente uma crise de ataque, seja por lesão, seja por falta de qualidade, que aí vai permitindo que o Spalletti chame e vai testando esses outros caras aí e espalhando mais posições, colocando mais gente em outros setores, chamar 10 defensores, acho que o meio campo também. Se a gente para pensar, o ataque marcou gols nas vitórias da Itália contra a França e contra Israel, mas o que chamou a atenção mesmo foi o meio-campo, ou até os zagueiros. Então, a assistência do Tonali para o Di Marco marcar gol. Acho que o Fratesi marcou nas 2 partidas também, teve gol do Raspadori e do Kim. Mas assim, fica cada vez mais claro que esse sistema que o Spalletti está criando, ou está sendo provocado a criar, está privilegiando outras posições em detrimento do ataque, que aí vai ficando nisso. Assim, para mim, diz bastante você levar para 2 jogos, 23 nomes lembrados, 10 defensores e apenas 4 nomes para o ataque. E os nomes para o ataque são Moise Kean, Raspadori, Retegui e Maldini. Esse é o ataque da seleção italiana. Eu diria que é o ataque do... É muito exagero falar que seria o ataque do Torino, do Hellas Verona, da Lazio, talvez, sem menosprezo algum aqui, mas assim, parece muito mais um ataque de um time nacional ali do que uma seleção de fato. E aí talvez, na hora que a coisa realmente acontecer, tem que fazer uma convocação para a Eurocopa, para eliminatória de Copa do Mundo e tudo mais. Talvez tenham mais posições ali, contando com todo mundo em condições, mas já é um sistema que funcionou contra a França e o Spalletti estava super pressionado pelo que não fez na Eurocopa, então funcionou um sistema assim, sabe? 3 zagueiros, povoou o meio-campo marcando gol pra cacete. Então acho que vai criando um cenário assim que é bem perigoso para atacantes que vão ficar com menos vagas ali para uma possível convocação, já que o sistema funciona e os caras simplesmente não entregam quando são convocados, né? E aí agora o que nos resta é aguardar e ver como vai se sair aí essa seleção italiana com apenas 4 atacantes, um monte de defensor chamado aí, mas especialmente a estreia de Maldini, que deve entrar em campo, né? Tem 4 caras chamados, 2 vagas só de titular nesse esquema aí do Spalletti, com certeza ele vai entrar em campo, a gente vai analisar e repercutir na sequência. Mas claro, deixando o convite aqui para primeiro você deixar sua reação sobre essa convocação, essa análise, faz sentido, não faz, alguém ficou de fora. E é claro, deixar o seu like também que ajuda bastante aqui ao canal que é Fonte de Cálcio a continuar crescendo. Beleza? Eu vou ficando por aqui, forte abraço, até a próxima!